Olá, amigos. Estamos iniciando mais um 120 minutos, um programa que leva até você as atualidades da engenharia e as ações do Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais, que produz esse programa. Traremos para você sempre informações da engenharia, das ações do sindicato, do nosso sistema profissional Confea, CREA e também temáticas de empregabilidade e também do sistema sindical Coeficiente. Hoje, vamos falar de um assunto muito importante para o país: juros e dívida pública no Brasil. E, na verdade, hoje, não vamos chamar nem um economista e nem um advogado. Vamos trazer um engenheiro, porque é o que nós precisamos para o desenvolvimento do país. Pessoas que produzem, que fazem esse país crescer, e a economia não está fazendo muito a sua parte. Hoje falaremos, então, com o engenheiro civil Walter Fanini, que é diretor do Sindicato dos Engenheiros e ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná e da Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros, FICENG. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Paraná, é pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e possui mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná. Passo-lhe a palavra, Walter Fanini, para a sua apresentação. Olá, pessoal. Agradeço imensamente aos companheiros do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais pela oportunidade de falar sobre uma questão de dívida pública dos juros no Brasil, que é um tema meio exótico, né, na engenharia, mas que é de fundamental importância para todos nós. Vamos ver se no decorrer desse programa a gente deixa claro que isso é uma das coisas mais importantes para a vida do engenheiro. Eu tratei esse tema de dívida pública e juros no Brasil no meu tema de dissertação de mestrado, no mestrado em desenvolvimento econômico na Universidade Federal do Paraná, e também escrevi um livro, foi publicado pela FICENG, em parceria com o professor Fabiano Dalto, do Departamento de Economia da Universidade Federal. Esse é um tema ligado à macroeconomia, que trata da política monetária e da política fiscal, que é tocada pelos estados nacionais, que trata basicamente do ajuste fino entre o fluxo de renda, né? Renda é aquilo que se produz, aquilo que se consome no país, e o fluxo financeiro da economia, né? Isso é uma matéria de extrema importância, é que quando os desajustes acontecem, desajusta toda a economia do país, você tem inflação, você tem recessão, você tem crises cambiais. Então, é nessa gestão da política monetária e da política fiscal que nós, engenheiros, muitas vezes somos extremamente prejudicados, caímos em situações extremamente difíceis e não sabemos por quê. Tanto que meu interesse por essa matéria vem lá de 1982, quando eu, engenheiro recém-formado, que vinha do milagre brasileiro, quando o país crescia 7% ao ano, e aí em 1980, entre 81 e 82, repentinamente, o país entra numa recessão, em vez de crescer 7%, começa a decrescer 5%, 6% ao ano. Os engenheiros que estavam tudo muito bem empregados, com carreiras bem estruturadas, com o seu trabalho hipervalorizado, de repente você vê em todos uma situação muito difícil, desempregados, salários sendo achatados. Quer dizer, como que pode acontecer uma transformação na vida de profissionais de engenharia tão rapidamente e tão drástica? Aquilo sempre me causou muita má impressão e eu não tinha resposta para aquilo. Por isso, em 2004, quando eu tive a oportunidade, aí já quase no final da minha carreira como engenheiro, eu tinha a oportunidade de estudar economia, eu fui estudar essa matéria para entender quais as razões, né, de tanto sofrimento de nós engenheiros naquela época que se perpetuou, né? A vida para nós nunca ficou fácil, mas nunca mais nós tivemos as possibilidades que nós tivemos antes de 1982. O Brasil sempre cresceu, mesmo antes do período militar, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, sempre crescia taxas em torno de 4% a 7% ao ano. Depois de 1982, nós não conseguimos mais alçar um processo de desenvolvimento estável no Brasil. E por quê? Quais são as razões disso? Por que nós estamos ainda tenteando, nós não conseguimos um caminho para a economia? Tudo isso a gente pode responder pelos aspectos da macroeconomia, né? E aí, talvez a gente, por aí, discutindo hoje um pouquinho, possa despertar
despertar a curiosidade de vocês para se aprofundar na temática. Esse é o meu objetivo. Walter, o cerne de toda essa questão aí é a dívida pública, né? Nós temos um trabalho aí feito pela Auditoria Cidadã da Dívida, e eu tenho ouvido opiniões tanto da Maria Lúcia Fatorelli de um lado, como do Paulo Galo, e queria te fazer, que são conflitantes, queria te perguntar o seguinte: essa dívida que está aí, que alguns falam que está certinha, está transparente, nós devemos ela toda? Ela tem sua origem correta? Onde está a origem dessa dívida? Para nós discutirmos a origem, nós temos que voltar à origem da dívida, né? Então, nós temos que voltar em 1994, né, no Plano Real, né? Quando o Plano Real foi lançado, porque nós tínhamos um estágio nós estávamos numa situação de hiperinflação, nossa inflação era 4.000, 5.000, 6.000% ao ano. Então, falar em juros de 10, 11, 12% não tinha o menor significado. E, obviamente, não existia um mercado de títulos públicos, né? A situação monetária era tão grave, o governo emitia tanta moeda para manter atualizado sua base monetária, que qualquer outra ideia de controle monetário não existia. Mas com a estabilização da moeda em 1994, quando for fazer a contabilidade de transformar, né, os cruzeiros lá em reais, fechou uma dívida de 64 bilhões de reais. Mas, você veja só, de 1994 a 2002, a dívida sai de 64 bilhões e chega a 687 bilhões. Uma coisa que em 8 anos 10 vezes multiplica mais. por 10 vezes. Um crescimento de 35% ao ano. E hoje está em 7 trilhões. Então, realmente não é os juros. Logicamente, nesse período teve juros altos, em torno de, na média, quase 20% ao ano. Mas não é ele que justifica tamanho crescimento. Quer dizer, o que justifica é que, na época, os bancos que viviam da inflação precisaram se capitalizar, e o governo capitalizou todos esses bancos. Então, todo tipo de quebra e de situações difíceis, o governo pagou para o setor, ou seja, claro, para o capital. De maneira que... E pagou não emitindo moeda, porque a emissão de moeda seria inflacionária. Ele emitia título, né, para dar estabilidade monetária aos agentes econômicos, bancos, grandes empresas. Aí entrou precatórios, outros contratos de dívida, tudo virou título público, que é a dívida pública imobiliária federal, chamada. São dívidas em títulos. Privatizações também? Privatizações, tudo que... Olha, era uma faxina geral. E o lixão era a dívida pública. Então, você tirava todo o lixo financeiro que tinha no Brasil, no setor privado e no setor estatal, e transformava tudo em dívida pública. Esse crescimento de 10 vezes a dívida pública nesse período, né, não tem explicação, pelo menos não há conhecimento público sobre o porquê, as razões desse crescimento. Não é ao juro, apesar dos juros serem altos, não é sozinho. Ele foi um pagamento de dívidas contingenciais, que tinham contingências da época, que realmente... E ninguém estava atento às coisas, porque a dívida pública não era preocupação do público, né? Ninguém estava atento a isso. Esse início, esses 680 bilhões lá de 2004, de 2002, teria que ter sido auditado, mas não foi. Aqui, uma pergunta que eu faço já na atualidade. Estamos chegando numa dívida líquida aí perto de 6 trilhões, né? Que é 10 vezes essa que você falou aí, mas atualmente eu andei ouvindo que as sobras que os bancos têm daquele empréstimo obrigatório que os bancos têm, ele é remunerado pela Selic para os bancos, né? A remuneração das sobras. Você tem conhecimento disso? Tem umas sobras. Eu tenho ouvido o pessoal falar que essas sobras estão sendo remuneradas à taxa da Selic. Dos bancos comerciais, eles sim são remunerados diariamente pela taxa Selic. Sim. Existe uma operação que o Banco Central faz, que chama de operações compromissadas. Quando chega no final do dia, todos os bancos fecham o seu caixa, que qualquer banco tiver de sobra, ele tem duas oportunidades de aplicar esse dinheiro que está sobrando no seu caixa. Ou ele empresta para outro banco, na taxa Selic, seja hoje 13,25, um outro banco que esteja faltando com déficit, entendeu? E se outro banco não quiser, ou ele não quiser emprestar para outro banco, o Banco Central captura esse dinheiro, de que maneira? Vendendo a ele título público naquela noite e comprando no dia seguinte. Então, ao vender e comprar, ele paga a taxa. Ele vende para o banco 100, certo? 100 reais em títulos, e no dia seguinte ele compra e paga 101. Quer dizer, ele paga o juro. Então, todo o dinheiro que tiver nas contas, minha conta, na conta da população geral, é remunerado automaticamente pelo Banco Central. E isso gira em torno de 1 trilhão, acho que, de reais, que está girando todo dia. Quer dizer, nós pagamos
juros Selic pelo dinheiro que nós depositamos nos bancos. Não é saiu o Pix, todo mundo perguntou, né? Mas como é que os bancos vão admitir o Pix se eles vão parar de ganhar dinheiro com transferências bancárias, que eram uma fonte de recurso, né, interessante para eles, de taxas, né? Por uma razão muito simples. Quando você usa o Pix, você não saca o dinheiro, porque o dinheiro que você for lá em moeda corrente e puser no teu bolso, o banco, qualquer um dos bancos não recebe nada, se o dinheiro estiver no teu bolso. Mas se o dinheiro você manter na conta, e o Pix mantém o dinheiro na conta, ele só transfere de uma conta para outra, os bancos recebem durante a noite, né, um overnight, a remuneração pela taxa Selic. Walter, a gente sabe pelas notícias que um aumento de 1% na taxa Selic tem um impacto no déficit, nas contas do governo de cerca de 50 bilhões. Né? Então, na verdade, essa remuneração da Selic é a remuneração de todos os agregados, né? O dinheiro meu que está no fundo de pensão, certo? Dinheiro que estão sendo aplicados e uma imensidade de agregados financeiros. Eu te pergunto o seguinte, eu já ouvi alguma coisa a respeito. Se o governo redesenhasse a caderneta de poupança para financiar os seus déficits e o crescimento do país, poderia ser uma alternativa? Se nós pegarmos o total da dívida pública, 100%, e vamos ver quem são os proprietários dessa dívida, nós vamos ter que 25% dessa dívida, né, em títulos pertence aos bancos. Quer dizer, 1/4 da dívida pertence aos bancos. Os bancos não precisam fazer nada, só com o capital deles formado por títulos públicos, eles ganham 25% da taxa Selic por ano. 25% pertence aos fundos de investimento, que são fundos de investimento, onde que todo mundo aplica dinheiro hoje, né? Vai no banco lá, eles oferecem um fundo, você aplica no fundo. Esses fundos também são lastreados em títulos, mas são administrados por bancos. Então você veja que 75%, aí outros 25% é o próprio Estado, os estados têm títulos, o Tesouro Direto, seguradoras, são uma parte menor. Então veja que 75% da dívida pública é administrada por poucas pessoas que cabem numa sala, entendeu? Agora, a questão que você me pergunta sobre o FGTS, o FGTS ele não tem dinheiro parado, o dinheiro está sempre em movimento. E quem pega esse dinheiro? Quem pega esse dinheiro é o próprio governo federal. O governo federal não deixa o dinheiro da caderneta da poupança parado. Ele aplica em títulos públicos. Ele pega o fundo da poupança e o fundo do FGTS e vende títulos públicos para o fundo. A caderneta de poupança não faz frente aos 7 trilhões da massa de títulos públicos que gira no mercado financeiro, né? Entendi. E ela é um sistema que tem que ter liquidez, né? Entendi. O fundo de garantia ainda o governo controla, mas a poupança o governo tem que ter liquidez, porque as pessoas podem tirar e pôr rapidamente, né? Então ele tem que ter uma certa liquidez, e a liquidez você dá ele mesmo comprando e vendendo títulos, porque de um dia para o outro ele pode comprar títulos que ele está lá na caderneta de poupança, no fundo da caderneta de poupança, e botar 1 trilhão lá. 1 trilhão não, mas 200 milhões, 200 bilhões, o quanto ele quiser. Qual a relação de déficit público e inflação? Você acha que é justificável a política de austeridade fiscal para controlar a inflação? Para cobrir déficit fazer um investimento na própria empresa, no aumento de capital, comprar mais máquinas, investir em tecnologia, aprimoramento institucional. Então, o déficit fiscal, ele é, sim, prejudicial, principalmente ao investimento. Ele tira a poupança do setor privado e transforma em gasto do governo. Agora, se ele pegar esse dinheiro e fizer investimento público, em obras, tal, não, porque daí ele retira investimento privado e coloca em investimento público. Então, o déficit nem sempre é prejudicial. É exatamente em que momento ele é feito. Por exemplo, se as empresas estão retraídas em investimentos e não querem fazer investimento, e por alguma razão, em algum momento, que ela desconfia, é mais do que importante que o governo pegue esse dinheiro e invista ele, que ele faça déficit público. Então, o déficit público não é um mal em si, sempre. Ele pode ser bom e pode ser ruim. Depende das contingências econômicas de cada momento. Então, vociferar contra o déficit público é errado. Mas, hoje em dia,
O setor financeiro está em uníssono, atacando o governo e querendo superávit primário, eliminar de qualquer maneira o déficit, porque o mercado financeiro hoje está interessado em receber os juros que ele recebe dos 7 trilhões de dívida em dinheiro. Porque se você não paga em dinheiro, quem paga em dinheiro é o superávit. Eu tenho que economizar, fazer superávit primário para poder pagar juro. Se eu não pagar, não tiver um superávit primário, ou eu pessoalmente não tiver uma poupança para pagar, né, no final do mês eu não chegar com dinheiro sobrando, o que eu vou fazer? Eu vou emitir um novo título. E o mercado financeiro está achando que não quer mais receber dinheiro, novos títulos, não, agora ele quer receber dinheiro. E para receber dinheiro, nós temos que ter superávit primário. Então, essa loucura do controle sobre o orçamento público, de não ter déficit de jeito nenhum, e ter superávit primário de qualquer maneira, é a pressão do mercado financeiro, que não quer mais receber os pagamentos em títulos e quer receber em dinheiro vivo, para poder, inclusive, comprar dólares, mandar para o exterior e acabar criando uma pressão enorme, né, sobre o câmbio, né? Porque quem disse que se eles recebendo em dinheiro, eles não vão comprar dólar e vão mandar para o exterior? Comprando dólar em excesso no Brasil, o câmbio sobe, né? E o setor produtivo fica acuado, né? O setor, a indústria, o agronegócio, os pequenos negócios, comércio e tal, eles ficam acuados porque existe uma relação muito próxima dele com os bancos. Se eles começarem a afrontar muito os bancos vão sabotar também o setor produtivo. Então, essa armadilha é muito difícil de sair, né? É muito difícil de sair, porque veja que cada vez o Banco Central está ficando mais independente do governo, ou seja, da política, e ficando dependente do mercado financeiro. E cada vez eles pedem mais independência. Então, se o Banco Central interditasse o crédito ao consumo e permitisse o crédito ao investimento, ele abaixaria enormemente o consumo, diminuindo em curto prazo a inflação. E por que eles não reduzem? Porque o Banco Central não obriga a redução, tentando outras fontes de financiamento. Por exemplo, o agronegócio tem o Plano Safra, o setor industrial a longo prazo tem o BNDES. Se não fossem esses instrumentos estatais, o país quebraria em um ano. Graças aos juros que correm por fora do sistema financeiro, é que o sistema produtivo no Brasil ainda consegue produzir uma coisa. Porque se ele tivesse que emprestar dos bancos, o agronegócio, emprestar dos bancos a 25% ao ano, ou uma indústria produzir, emprestar dos bancos a 30% ao ano, qual indústria sobreviveria no Brasil? Qual empresa que dá 30% de lucro, né, líquido para pagar um juro? Nenhuma. Então, ou o Brasil acaba com os juros, ou os juros acabam com o Brasil. Nós estamos encerrando o nosso tempo. Eu queria que você agora fizesse uma mensagem para os engenheiros, certo? Desse uma mensagem para os engenheiros aí do país. Muito importante que os engenheiros, né, categoria dos engenheiros, que são trabalhadores como qualquer outro, tenham consciência de que lutar, né, pela valorização das profissões de engenheiro para a nossa categoria não é somente lutar pelo salário mínimo profissional ou pressionar os sindicatos nas lutas de acordos coletivos. O que vai dar a empregabilidade para os engenheiros é a situação econômica do país, são o status macroeconômico, se ele é virtuoso ou se ele é vicioso, quer dizer, nós precisamos ter um processo de crescimento perene, constante, né? Com o aumento do investimento, porque basicamente o emprego do engenheiro se dá pelo investimento, pela ampliação dos capitais produtivos, em infraestrutura física, em máquinas, em equipamentos, em tecnologia, em sistemas. Isso dá emprego para o engenheiro. Porque sem isso, sem um processo de crescimento efetivo, e isso passa pela soberania do Brasil sobre a questão da política monetária, que nós perdemos a soberania sobre a política monetária, ou o Brasil se torna soberano sobre a política monetária novamente, ou nós teremos condenado eternamente a um processo recessivo, de um crescimento pobre,
com baixo investimento, com baixa tecnologia, ou seja, um processo econômico que desemprega engenheiros. E nós nunca seremos valorizados. E o nosso salário vai sempre depender do salário mínimo de lei, que eles todo tempo, todos os dias estão tentando derrubar, porque o mercado, ou seja, com excesso de oferta de engenheiros, o mercado tende a pagar cada vez menos. Não basta nós lutarmos dentro dos nossos conceitos do que é uma boa engenharia e do valor que tem nosso trabalho. Se o ambiente macroeconômico for ruim, não há luta que tenha sucesso. Walter, muito obrigado por ouvir sobre economia de um engenheiro experiente como você, tá? Você que nos ouviu até aqui, engenheiro, engenheira, siga a gente nas redes sociais. 6h20 minutos voltará daqui a 15 dias e nas redes sociais você vai ter todas as informações sobre esse programa e mais outros assuntos de interesse da categoria. Muito obrigado e até a próxima.